Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, a todos vocês que se juntam a nós para que possamos juntos estar realizando mais um Evangelho no Lar. Vocês que nos escutam através da Rádio Fraternal e aqueles que nos assistem e nos acompanham pela TV Fraternal e pelo YouTube. Então, hoje estamos mais uma vez, como todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, iniciando o nosso Evangelho no Lar. E para que vocês possam já ir se preparando, a lição de hoje será capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Itens 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, como no início dos nossos evangelhos, a gente sempre procura passar os nossos recadinhos principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando conosco esta jornada, recomendando a vocês que a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais para que vocês possam nos acompanhar, para que vocês possam adentrar a nossa página. Ali você vai encontrar textos, vai encontrar os nossos programas, as matérias. E a gente, como sempre, pede para que vocês possam nos ajudar nesta divulgação do Espiritismo. Doutrina essa que é a nossa base, que é aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós estudamos e procuramos na medida do possível, é lógico, dentro daquela necessidade que nós temos de nos tornarmos seres melhores, poder evoluir, poder compreender e poder praticar as lições que nos são passadas através do Evangelho. Como eu disse, o Evangelho ele é feito todas as quartas-feiras. Para você que queira, de repente, iniciar o Evangelho no outro dia, devido à dificuldade que você possa ter às quartas-feiras, você tem ali na nossa página, o roteiro do Evangelho. Então, você entra na página fraternal.net.br e ali você procura o ícone Evangelho no Lar e você tem todo o roteiro para que você possa ter uma referência de como se faz o Evangelho na sua casa, no seu ambiente que você escolher. A necessidade de se fazer Evangelho, é óbvio, que é aquilo que nos traz aproximação com o nosso plano maior. Durante o Evangelho, quando que ele é feito, quando que ele é sempre marcado, quando que ele se cria este compromisso, nós estamos sempre sendo visitados por nossos irmãos da espiritualidade, a equipe do Evangelho no Lar, e é óbvio que nosso querido amigo, nosso companheiro, guardião, nosso anjo da guarda, é nesse instante que ele vai estar conosco, vai estar próximos de nós, e toda essa energia que se faz nesse ambiente, é isso que vai nos trazer a calma, o equilíbrio, e muitas vezes, é lógico, vai depender de cada um e do esforço de cada um para que a gente possa encontrar as respostas das nossas dificuldades, possa encontrar muitas vezes o equilíbrio que muitas das vezes nos falta tanto no decorrer do dia, mas que principalmente é tão vital para nós em nossa casa, em nosso lar, que sabemos que é ali onde estão as nossas maiores provações, as nossas maiores dificuldades, e é ali também onde que nós vamos nos recolher para que possamos nos preparar para o próximo dia, para a próxima jornada. Então, quanto melhor estiver esse ambiente, quanto mais equilibrado estiver esse ambiente, é óbvio que nós vamos ter todas as condições necessárias para nos prepararmos para os nossos dia a dia. Tá? A gente sempre gosta de colocar a questão de se utilizar a água durante o Evangelho,
Porque essa água, se você colocando um copo de água, um jarro, dependendo de quantas pessoas que vão estar participando desse evangelho, essa água será fluidificada por esses irmãos que estão ali presentes. E esta água servirá de lenitivo para cada um. Então, de acordo com as nossas necessidades, com o nosso merecimento, que essa ajuda nos virá. Caso você queira, de repente, pegar essa água e consumindo ela pausadamente ou de forma homeopática durante a semana, isso também é válido. Você pode utilizar tanto ingerindo ela após o evangelho, como você pode usar ela durante toda a semana também, tomando um pouquinho dessa água todos os dias e servindo sempre aquelas pessoas que ali estão contigo na sua casa, ou que venham a participar, ou que façam parte desse ambiente. Hoje, quem faz a condução do evangelho, então, sou eu, meu nome é Ricardo. A prece inicial será feita pela Kátia, a leitura será feita pela Márcia, as vibrações serão feitas pelo Daniel e a prece final será feita pela Mara. Dito tudo isso, então vamos para o início do nosso evangelho de hoje. Vamos agora nos conectar com o mais alto, levar nossos pensamentos a Jesus, a Maria Santíssima, aquele nosso anjo da guarda, aquele nosso amigo que nos acompanha nessa jornada terrena, aquele que está sempre ao nosso lado. Vamos nos conectar a todos eles, pedindo que nos acompanhem nesse momento do Evangelho, para que nossa mente, nossos pensamentos se abram à lição que leremos, que faremos hoje. Que possamos, na leitura desse texto de hoje e nos comentários que faremos aqui, usar de sabedoria, sermos intuídos por esses nossos amigos espirituais que nos acompanham, para que possamos levar a melhor palavra, a melhor interpretação, o melhor pensamento a quem esteja nos ouvindo. Sejamos nós que estamos aqui, seja você que está nos acompanhando através do vídeo, que possamos trazer a melhor interpretação, a melhor lição, aquela palavra de conforto, aquela palavra de esclarecimento para todos nós. E com a prece de Francisco de Assis, vamos dar início a esse evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Só reiterando então, capítulo 23, Moral Estranha, itens 9, 10 e 11. Moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação,
porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Foi mesmo Jesus, a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar amor do próximo, quem disse essas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-se à linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulência e discórdia, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. A princípio, com todos os ensinamentos, muitas das lições que nos são passadas, elas podem ser muitas vezes estranhas e, como o título nos chama, uma moral estranha. Mas quando que você faz o estudo do Evangelho, quando você reúne todas essas informações, e o Evangelho tem como princípio básico a lei do amor, a gente passa muitas vezes a compreender por que passará a haver essa discórdia. Você imagina uma situação, por exemplo, onde que dentro não vamos falar nem em família, mas vamos expandir mais isso, você dentro do seu grupo social, você adquirindo conhecimento, você conhecer um pouco melhor como é que é a nossa vida, do que as coisas aparecem para a gente, como elas podem ir embora, nós sabemos sempre, e sim, que tudo depende muitas vezes da mudança das nossas atitudes, dos nossos hábitos, da nossa forma de pensar. E aí você imagina que dentro de um grupo, uma pessoa ela passa a destoar porque ela não precisa nem não concordar com o que os outros fazem, mas ela passa a não compartilhar muitas vezes da atitude que aquele grupo pratica ou da forma de pensar. Então você imagina, se você colocar num grupo menor, que seria o grupo da família, um filho, um pai, uma mãe, quem quer que seja, passar para eles que, na opinião dele, as coisas devem ser feitas de forma diferente. Então, por exemplo, nós não podemos ou não devemos dar tanta importância ao materialismo. E aí, aquelas pessoas que não compartilham com essa informação, porque até então tudo que eles têm está voltado ou tem como base, como pirâmide, o dinheiro, os valores. Como é que você pode falar que a partir de hoje a gente tem que mudar a forma de pensar? Então é óbvio que isso será contestado e muitas vezes não será aceito. E é lógico que aí está essa discórdia aqui no caso que Jesus nos coloca. Então toda vez que nós passamos a fazer algo diferente, buscando sempre aquilo que é correto, aquelas coisas básicas de você não compartilhar, por exemplo, com uma propina, não compartilhar com fazer algo que moralmente não é aceitável,
embora você possa até ter feito, mas quando você tem o conhecimento, você não pode mais alegar ignorância. E a quem muito foi dado será cobrado. Quando você tem o conhecimento e você continua tendo a mesma atitude, essa atitude não é uma atitude correta, tenha certeza que, lógico, nós seremos cobrados daquilo que nós estamos praticando e de uma maneira mais rigorosa. Quando Jesus nos passa que ele veio trazer esse ambiente de discórdia, é porque nós sabemos que para poder segui-lo, nós temos que mudar e muito. E a partir daí a gente começa a entender, inclusive, muitas coisas. Por exemplo, por que é tão difícil a gente colocar que eu estou tentando ser um espírita ou porque eu estou tentando ser um cristão? Por que é tão difícil isso? Porque eu preciso ter uma mudança muito grande dentro de mim. E se eu não mudar aquilo que está dentro de mim, se eu não alterar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, como é que eu posso simplesmente alegar que as coisas estão erradas, mas eu estou fazendo a coisa certa? Como é que eu posso continuar fazendo o evangelho, recebendo todas as orientações, todas as instruções e não as praticando? E como é que eu posso reclamar daquilo que eu estou colhendo? Sabemos que aquilo que nós colhemos é aquilo que nós plantamos. A necessidade de se plantar algo de bom, a necessidade de nós semearmos um grupo, um local com coisas positivas, isso faz parte dos nossos compromissos assumidos. E aí eu abro para a mesa discutir. Quando o tema começa, moral estranha, e chega falando, não vim trazer a paz, mas a espada, é como no decorrer do texto questiona também. Como pode ser uma frase de Jesus isso, se ele o tempo todo ele fala da brandura, da doçura, mas é aí que ele quer ensinar. Como o Ricardo estava falando, nessas mudanças que nós temos que passar, por isso ele veio dizer, não vim trazer a paz, ou seja, ele não quer que continue da mesma maneira, ele não quer que nós continuemos sob os mesmos erros, sob os mesmos vícios. Então ele trouxe a espada, ou seja, o momento de corte, o momento de mudança. É isso a mensagem que ele vem trazer. É o momento da ruptura entre o velho e o novo. E o novo está onde? Na boa nova do Cristo, nessa mensagem que ele passa a nos ensinar. O evangelho é para nós a bússola. E todo ensinamento que tem ali, ele nos cobra o quê? A mudança. Mas não a mudança para ele, a mudança para nós mesmos. E onde vai acontecer essa mudança? Como ele fala aqui no final do primeiro parágrafo. Serão os seus mesmos domésticos. Ou seja, é lá que você vai encontrar os seus inimigos do passado e com ele você vai ter que plantar o quê? O amor. Então é o amor entre pai e filho, é o amor entre o esposo e a esposa, entre o filho e a mãe. E é ali que vai existir tudo isso. Vai ser fácil? Não. Mas esse é o propósito, essa é a ruptura que o Cristo veio propor, essa é a espada do novo momento que ele veio implantar para nós e dizer, o amor vai prevalecer e ele vai vencer. É ali que a gente vai ver esse amor brotar, é ali que vai surgir tudo isso, e é ali que a gente vai aprender também quando a gente lê lá naquele trecho do Evangelho que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Aqui a gente vê de novo ele falando dessas situações domésticas pelas quais nós passamos e não entendemos. Porque ainda que tenhamos aquela frase, filho de peixe, peixinho é, aqui no Evangelho, estudando o Evangelho, a gente entende que filho de peixe nem sempre peixinho é. Porque o estereótipo pode ser parecido, ou seja, a aparência é igual, mas o espírito é diferente. Então é isso que o Ricardo falou que acontece nas nossas famílias. Vem um filho com uma ideia totalmente divergente, pai e mães probos, ou seja, ilibados, honestos, e vem um filho totalmente desonesto. E você questiona como isso pode? Ali está a ruptura, ali está o momento de enfrentar esse dilema e com amor levar adiante para suportar. E mais do que suportar, tolerar, ensinar e elevar esse outro espírito. Mas como a gente sabe, não temos a função de mudar uns aos outros, mas de ensinar e aprender. Isso é constante. E essa é a proposta do Cristo. Ele não veio para que mantivesse tudo como está.
Ele veio para essa ruptura, para se enxergar a sua mensagem e levá-la adiante. De que maneira? Executando no nosso dia a dia. E o ambiente doméstico vai ser sempre o principal deles. Bom, é sempre muito enriquecedor estarmos em algumas pessoas fazendo esse momento dos comentários do Evangelho, porque cada um acrescenta, dá uma pitadinha de interpretação naquilo, né? E aqui o que eu gostaria de falar, além do que também foi colocado pelo Ricardo e pelo Daniel, é mais a questão da interpretação do que lemos, né? São 3 itens, onde os 2 primeiros são textos bíblicos, né? Um de Mateus, outro de Lucas, que, sendo coerente com o título, Moral Estranha, é um texto que nos causa estranheza, sendo atribuído essas palavras a Jesus, e que no item 11 diz sim, foi ele quem disse isso, né? 2 evangelistas aqui mencionaram, né? Então, a gente tem que também pensar na época em que Jesus proferiu essas palavras, né? Para as pessoas para as quais ele falava, né? Eu acho que, aí é a minha interpretação, ele tinha que ser firme e contundente nas palavras que ele dizia. Então, ele tinha que, de certa forma, chocar aquelas pessoas para levá-las a uma reflexão e uma mudança de atitude já naquela época, né? Então, quando ele diz, e depois, posteriormente, né, com o passar dos tempos, muitos foram dando interpretações diversas desse mesmo texto aqui de Jesus, dessas palavras de Jesus, né? E aí, mais para frente, mais recentemente, chegamos à doutrina espírita, que traz a interpretação de uma forma talvez mais clara para todos, né? Ele foi contundente à época, mas se você for atento às palavras dele, você vê o sentido real que ele trouxe. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que seria a espada nessa frase? Seria a ferramenta. Eu vim trazer os argumentos, aquilo que você vai usar para promover a mudança em torno de você, na sua vida, nas suas atitudes. Então, o próprio Jesus é a espada. Nós, conhecendo a palavra dele, aceitando e querendo trazê-la para a nossa vida, nós vamos usar as ferramentas de suas palavras para promovermos a transformação em nossas vidas e dos que estão ao nosso redor, do nosso convívio. É essa a interpretação que eu trago. Bom, Jesus, ele veio trazer realmente as suas palavras de ensinamento. Ele veio ensinar principalmente a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas não só pelas palavras, ele exemplificou. Principalmente ele exemplificou, ele viveu o que ele ensinava. E naquela época, se nós formos nos remeter àquela época, nós vemos que não é muito diferente de hoje, mas nós vemos que existiam padrões de pensamento e Jesus veio bagunçar esses padrões, para usar um termo mais popular. Ele veio trazer para as pessoas essa boa nova, que é o caminho que nós temos que percorrer para que possamos evoluir. Então, muito ele deixou de falar, muito aprendemos com o Espiritismo, que veio nos levar a essa compreensão. E muito ainda temos que aprender. Mas imagina naquela época em que o orgulho imperava, como eu disse, não é diferente de hoje, mas o orgulho imperava e vem um Messias, um mestre, ensinando tantas coisas bonitas, tanto amor, tanta pacificação, e dando a espada, como a Kátia disse, como ferramenta. E aí a pessoa chegava no seu lar, uns seguiam Jesus, outros não.
já começou a desavença. Esse texto, para mim, remete a isso. A desavença começou naquela época, porque não foi todo mundo que seguiu Jesus. Nós sabemos que não foi. Em muitos lares, ainda mais naquela época que as pessoas que seguiam Jesus deixavam tudo para trás e o seguiam, quantos lares, quantas brigas isso não ocasionou. E viemos seguindo nas encarnações, tentando melhorar cada uma vida que temos, melhorar essa evolução, seguir um pouco mais os caminhos de Jesus, seguindo a Boa Nova. Mas mesmo nos dias de hoje nós vemos tantas dissensões familiares. Então é só falando mais do que já foi dito. Estamos aqui, vamos evoluir, e o modelo, o caminho é Jesus. É difícil? É difícil, não é fácil, porque a gente deixa um monte de coisa de lado. Deixa o nosso orgulho, deixa a nossa matéria, deixa a nossa... aquilo que é mais fácil, né? As paixões do mundo, para seguir Jesus, para melhorar. Porque a gente só melhora moralmente, só segue Jesus, deixando essas paixões para trás. Não é fácil, mas vamos continuar, que um dia a gente chega lá. É isso que eu queria acrescentar. Juntando, como sempre, um pouquinho de tudo que todo mundo disse, ouvindo a eles e lendo esse texto, me remeteu a alguns anos, muitos anos atrás, praticamente na minha infância e na minha juventude, quando muitas vezes a gente fazia ou tinha algum problema familiar, e eu me lembro de ouvir sempre uma frase que as pessoas diziam assim: cada um tem a família que merece. Ouvi muito essa frase. E aí, com o tempo, essa frase foi se aprimorando em alguns sentidos. E hoje a gente tem ela assim: cada um tem a família que precisa. E é isso que eu consegui juntar aqui, porque é bem isso. Na realidade, a gente precisa da família, porque como todos nós aqui já foi dito, cada um pedacinho por cada um, é na família que a gente tem tanto as desavenças quanto os problemas, mas também temos o amor. E aí é juntando tudo isso que a gente chega naquele caminho que Jesus, que a gente tem que trilhar, como a Mara disse, a chegar a Jesus, que é o que ele mais quer, justamente é acertar as arestas para que a gente se aperfeiçoe para chegar num amor. A família é um instrumento que a gente tem não para mudar os outros, né, como a gente já disse, mas para a gente parar e analisar e aperfeiçoar a nós mesmos. Então, ali já tem os problemas e tem o amor também. Engraçado que esse texto me lembrou muito essa frase. Cada um tem a família que precisa, para a gente poder melhorar um pouquinho cada mais, para a gente conseguir chegar no amor realmente que Jesus tenta nos ensinar. O caminho é longo, mas como a gente já disse várias vezes aqui no Evangelho, Jesus é uma pessoa muito persistente, né? Deus é persistente, ele não desiste da gente. Tá? Boa noite. Jesus não desiste, somos tão negligentes, né? A gente às vezes esquece e acha que ele não está conosco. E basta a gente olhar para qualquer lado e ver que muitas coisas acontecem e falta muitas vezes para a gente a compreensão ou talvez a sensibilidade de agradecer, né? E não só pedir. Mas esse é o momento que você que nos acompanha, também faça a sua reflexão. Se caso puder, faça a sua reflexão em voz alta. É importante fazê-la em voz alta para que você mesmo escute, porque, como nós sempre falamos, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio. E muitas vezes nós precisamos fazer com que as palavras entrem pelos nossos ouvidos para que nós possamos pensar naquilo que nós estamos falando. Então, vamos treinar, fazer esta reflexão, emitir essas palavras para saber o que nós também estamos falando e como nós pensamos daquilo que nós
estamos lendo, estamos aprendendo. Isso sempre nos ajuda. E então, nesse momento, nós vamos para as nossas vibrações. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por esse momento, por estarmos juntos. E essa oportunidade grandiosa que é de todas as quartas-feiras, reunidos com o mesmo propósito, do aprendizado, do entendimento e, como diz o próprio Evangelho em vários temas, a compreensão. Que é isso que nos falta, que é isso que necessitamos, que é dessa reflexão através da compreensão do Evangelho que nós vamos entendendo, compreendendo e principalmente absorvendo e dessa forma colocando no nosso dia a dia. Deus é nosso Pai, nos ampara, nos protege, e isso é sabido por todos nós. Mas é nesse momento, com os pensamentos elevados, que além de agradecer a Ele, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por tantos ensinos, nós também vos rogamos, Deus da vida, para que nos permita o discernimento, para que nos permita o esclarecimento das situações pelas quais passamos e vivenciamos, por mais difíceis que elas sejam, mas que o vosso amparo é sempre presente na vida de cada um de nós, e cada situação pela qual nós passamos não é por acaso, porque estamos aprendendo que o acaso não existe, que através da vossa soberanas leis e vossa digníssima vontade, há um propósito para tudo isso, e o propósito chama-se progresso, chama-se evolução, a evolução de cada um de nós. E sermos gratos por isso também, porque é através dessas dificuldades, é através desses momentos que muitas das vezes acreditamos não suportar mais, que vamos aprendendo e vai nos deixando mais fortes em todos os sentidos, principalmente da fé, corroborada com seu amor, que é contínuo e jamais nos abandona. Mas sim, como os filhos rebeldes, nós quem os abandonamos, através do nosso orgulho, através dos nossos vícios que trazemos de longas datas. Mas vosso amor e vossa misericórdia é grandioso demais para nos abandonar, mas sempre estarás pronto para nos dar as mãos e nos ajudar a levantar de cada tropeço que possamos enfrentar, mas seguir adiante, sabendo do vosso amor, sabendo sempre do vosso amparo. Por isso pedimos que a vossa luz redentora caia sobre cada um de nós, iluminando-nos os pensamentos, ajudando-nos a discernir e a entender sempre o certo e o errado, e que persigamos sempre o caminho do nosso irmão Jesus, nosso Mestre maior, que nos ensina e quer também que sejamos aprimorados através das vossas mensagens, dos vossos ensinos, que sigamos o caminho do bem sempre. Que cada um tenha em seu coração a luz divina sempre acesa e seja refletida em nossos pensamentos e principalmente nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Vamos agora à nossa prece final, agradecendo imensamente por mais esse Evangelho no Lar, por mais essa luz que acendemos em nossa casa, em nosso recinto, em nossa moradia. Que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos de Deus nosso Pai e com o manto de Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva e nos cubra com muita proteção, muita força, e que façamos, Jesus, das suas palavras as nossas palavras, dos seus atos os nossos atos, dos seus exemplos a nossa vida. Nos auxilia, Pai, nos auxilia, Jesus Cristo, a seguir o seu caminho, a não esmorecer e a perseverar sempre no bem. Nos envolva, nos proteja, nos guie, esteja sempre junto de nós, em todos os momentos. E com a prece, vamos encerrar o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos chegando ao final do nosso Evangelho semanal, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, formando esta corrente de amor, esta corrente de paz, corrente de luz, e pedindo que esta corrente possa, sim, permanecer ligada, pedindo que nos ajude para que possamos aumentar esta corrente. De que forma? Divulgue os nossos trabalhos para suas redes sociais. Aqueles vocês que gostariam de compartilhar as nossas matérias, você tem o nosso WhatsApp, você pode nos mandar as mensagens e serão inscritos e vão receber as mensagens daquilo que os conteúdos das matérias que entram na rádio, na página, poderão participar conosco. E nesse intuito de se formar divulgar esta bendita doutrina, esses benditos ensinamentos do nosso mestre, visto nós estamos passando momentos tão difíceis, tão delicados. Então, que nós possamos fazer a diferença. Que ao invés de nós lamentarmos os acontecimentos, nós possamos, sim, vibrar coisas boas, que o que nós estamos precisando são vibrações elevadas. Nós estamos precisando de nos conectar com esses irmãos e ajudá-los para que o bem possa prevalecer. Então, nos ajudem a fazer essa divulgação. Uma ótima semana para todos, fiquem com Deus e até a próxima.